vamos testar mais cores desta paleta da Pat McGrath. Oi, gente! Tivemos aí o Dondoca Todo Dia aqui no canal, que, na verdade, assim, eu tô gravando esse vídeo logo depois de eu ter terminado de gravar os vídeos do Dondoca Todo Dia, mas esse vídeo vai ser postado não sei quando, porque eu já fiz meio que, né, já me planejei, já fiz a programação do canal, já planejei os vídeos que eu pretendo postar no mês seguinte, e tem outros vídeos que precisam sair antes desse aqui, então provavelmente não faço ideia de quando ele será postado, mas enfim. Eu sentei aqui hoje porque eu gravei o vídeo usando essa paleta pela primeira vez, então eu tive aquelas primeiras impressões, mas eu não usei todas as sombras da paleta. E aí eu sentei aqui hoje pra testar mais cores da paleta, mais sombras, mais fórmulas, né? Porque tem várias fórmulas diferentes aqui na paleta. E aí eu falei, vou gravar o processo pra vocês e isso já vai dar um vídeo, né? Então o vídeo de hoje vai ser isso. Vou tentar fazer uns 3 lookinhos diferentes com todas as sombras que eu ainda não usei. Vou repetir algumas, óbvio, né? Porque, tipo, as mates mesmo tem 3 cores, então fica um pouquinho fechado. Tem que usar elas sempre pra fazer as outras combinações, mas enfim. E eu já tô com a pele pronta pra ter agilizado esse processo. Eu tô sem nada na pálpebra ainda e eu tô pensando em usar corretivo mesmo, porque é o que eu sempre uso com toda paleta de sombra. As paletas da Pat McGrath, todas elas sempre tem cores de mates que não são muito assim minha preferência, né? Tipo, geralmente são tons mais frios e eu sempre gosto mais de tons mates quentes, porque combina mais com o meu tom subtom de pele. Essa paleta, que é a 9, se eu não me engano, né? A Utopian, eu acho ela a mais divertidinha de todas, por isso que eu escolhi ela. Tipo assim, eu escolhi por causa da sombra roxa, que eu achei bonita e tal. Mas também eu acho que os mates nessa paleta, de todas as outras, é a que menos é fria. Na verdade, verdadeira, se for ver, nenhuma história de cores, assim, é uma história de cores que que tem appeal pra mim, sabe? Que me faz querer usar. Eu já mencionei em outros vídeos que geralmente eu não tenho, assim, muito interesse em marcas de maquiagem, assim, de luxo e tal, porque mesmo que eu tivesse interesse, eu não ia ter como manter esse gosto. E aí, tipo, mas tem umas que eu gosto muito, tipo assim, NARS, tipo, a marca do Petit Cotai é uma marca que eu gosto, que eu tenho muita vontade de ter tudo. Charlotte Tilbury, por exemplo, é uma marca que nada tem appeal pra mim, eu não me interesso por nada, nada me atrai visualmente falando. Aí já pensando assim, Danessa Myricks me atrai muito mais também, porque eu acho que tem uma vibe mais divertidinha, com cores mais vibrantes, assim. Não sei, gente, eu acho que é coisa de público-alvo mesmo, né? As marcas fazem de um jeito pra atrair o público que eles querem. E eu não acho que eu sou o público, por exemplo, da marca, né? Da Pat McGrath Labs. Tanto que as coisas lançam e eu não tenho, assim, sei lá, não me vende visualmente falando. E aí eu tô falando isso por causa da história de cores da paleta, né? Essa daqui é a que mais se assemelha com o meu gosto de escolher paleta, de escolher paletas mais com tons quentes, com tons vibrantes, com tons que conversem comigo. Mas ainda assim, que nem, por exemplo, esse tom aqui que eu tô esfumando, ele é mais frio. Verônica, mas você tem esse tom em outras paletas e você usa e tal. Tenho. Mas que nem, por exemplo, essa paleta aqui é uma paleta de, pelo menos na minha situação, né? É uma paleta de se comprar uma vez na vida. E aí, tipo, ainda assim não é os tons que eu queria tanto. Eu penso que talvez se eu tivesse comprado a Divine Rose, tem tons ali que estão ali mais na vibe dos nudes, dos marrons e tal, né? Uma coisa bem, assim, básica, clássica, mas ainda assim são tons frios. Mas, enfim. E aí, depois que eu fiz aquele vídeo, eu fiquei intrigada, assim, eu saí assistindo um monte de resenha dessa paleta em específico e de outras também, né? Das pessoas falando das outras paletas. E aí, finalmente eu achei uma pessoa, que é daqui do Brasil. Ela não anda criando muito conteúdo ultimamente, né? Pelo que eu vi lá no canal dela. O último vídeo tem muito tempo. Mas é a Mai Dancini, eu acho que muita gente conhece, que ela tem
Acho que o nicho dela é maquiagens importadas, né? E quando eu vi ela falando que ela não acha as sombras mate muito boas, eu falei, graças a Deus. Eu falei, graças a Deus, porque, sei lá, eu já usei uns mates, assim, que são realmente muito bons também, então tá meio que igual, assim, sabe? Não é, tipo, o melhor mate que eu já usei. E eu meio que tinha essa expectativa, porque as pessoas falam tanto das Motherships, que a minha expectativa, gente, tava assim, sei lá, se o nível máximo era 10, minha expectativa tava em 1000, porque as pessoas falam muito. E aí, tipo, eu fiquei assim, ué, mas é isso? É um mate normal que funciona. É o mínimo, né? Tá, beleza. E aí, vou usar um pouquinho mais dessa mesma sombra meio rosadinha aqui no canto externo, pra fechar um pouco esse puxadinho que eu sempre faço. Eu vou usar essa cor aqui, que é a cor mais escura. Vou aplicar aqui em cima. Eu lembro que a primeira vez que eu usei essa cor mais escura também, tentando fazer sobreposição, eu não lembro agora se manchou ou se a cor meio que dava uma sumidinha. E aí você não espera, né, que um mate vai fazer isso. Um mate de US$ 125. Aí agora eu vou usar essa cor, que é um cintilante, e aí parece ser um cintilante... Eu não sei dizer se tradicional, né? Porque eu imagino que a fórmula não tenha nada de tradicional. Mas um pouco mais perto das cintilantes que a gente costuma usar. Porque os cintilantes da Pet geralmente tem esses brilhos muito... Com o pincel não funciona muito bem. Vou aplicar com o dedo. É uma textura muito fininha, tipo partícula de brilho muito fininha. Acho que é por isso que dá esse efeito de... Ah, não só por isso, né? A matéria-prima deve ser de outro mundo também, pelo preço. Eu acho que esse combinado de coisas, né, formam esse efeito de textura super fininha e de brilho, como que chama? Não é chique. Elegante, digamos assim. Não é elegante a palavra que eu queria usar. Refinado, era isso que eu queria falar. É tipo o brilho daquela paleta Stone de Vibes, que também tem esse quê meio refinado. E eu acho que a fórmula é tão bem trabalhada que é um brilhinho muito fino que ele não cai pra pele. Tanto que as outras sombras que são mais brilhantes, que tem aquelas partículas de brilho menores, elas caem no rosto, né? Lá naquele vídeo a gente viu que caiu no rosto. Mas as dessas daqui não, mesmo sendo partículas de brilho bem fininhas. E também, geralmente quando é tem algumas sombras, algumas paletas de outras marcas que quando tem essas fórmulas de sombra cintilante muito brilhosas, elas são um pouquinho mais grossas, né? Tipo, amanteigadinha, assim, você passa, você sente aquela manteiguinha, mas você sente que é uma textura um pouquinho, não grossa de grosseira, mas um pouquinho mais densa, um pouquinho mais espessa. Espessa, não sei. Mas essa daqui, não. É muito fininha, muito fininha. Deve ser interessante essa fórmula aqui para quem tem bastante pálpebra madura, sabe? Que tem bastante... como que chama? Pele, excesso de pele, já tem bastante dobrinha. E tem algumas sombras cintilantes que marcam bem a textura desse tipo de pele. Essa textura aqui parece ser teria que aplicar numa pele assim pra saber, né? Eu tenho um excesso de pele, mas ainda não é um excesso de pele assim que é maduro, eu acho. Mas, enfim, acho que seria uma textura que seria interessante pra esse tipo de pele. Vou dar uma esfumadinha aqui pra tirar essa marcação. Aí, por fim, eu vou usar essa sombra aqui, coral, e vou aplicar ela aqui embaixo do olho, rente aos cílios inferiores. Será que tá muito claro aí pra vocês? Tô com a impressão que tá muito clara a luz, mas acho que não, né? Acho que deve estar dando pra ver bem. E aqui, vou voltar pra esfumar. Talvez esteja muito claro, vou diminuir um pouquinho, aí acho que agora ficou melhor. Aí agora eu vou usar uma sombra também, essa, que também tem essa vibe de cintilante igual essa que eu usei aqui, que é mais próximo da realidade das paletas que nós, meros mortais, usamos.
Não é aquela explosão de brilho, de partícula grande, igual as sombras especiais da paleta. Teve um youtuber que eu assisti, resenhando essa paleta, que ela usou essa sombra como iluminador. Como eu já usei essa cor e a gente já viu ela no olho, eu vou passar uma outra cor por cima, que é essa sombra aqui, que é aquela sombra triochrome, multichrome. Eu vou aplicar aqui pra ver. Aí essa daqui, como ela já tem uma fórmula mais densa, ela já fica mais intensa no olho, né, eu acho. Será que tá bem visível pra vocês o efeito triochrome, multichrome? Pessoalmente dá pra ver bem. Não é nada sutil igual os duochromes da BT e tal. Que eu nunca vi pessoalmente, mas nos vídeos de resenha que eu já assisti é bem sutil. Ó, tá vendo que bem no canto externo parece um esverdeado, aí depois vai mudando. Pera, deixa eu me ajeitar aqui. Eu espero que esteja visível pra vocês. Olha no meu dedo, é exatamente esse efeito que fica aqui no olho. Só que no dedo eu acho que fica mais perceptível porque o dedo é reto, né? E a pálpebra tem aquele formato de globo ocular. E aí talvez, não sei, atrapalhe a ver um pouco essa transição da cor. E aí vou parar aqui nesse olho e no outro eu vou começar de novo por essa cor aqui. Todos os olhos que você faz com essa paleta, a não ser que você use uma segunda paleta com outros tons de marrom, se você usar só os mates dessa, todos os olhos ficam meio rosados, né? Porque tem uma sombra coral mate, essa rosada que eu vou usar agora, e o marrom mais escuro, eu não acho ele nem muito quente, nem muito frio, assim, mas ele ainda é um marrom mais puxado pro rosadinho do que um marrom mais amarelado ou um marrom mais alaranjado, né? Então, tudo que você fizer sempre vai ficar... como que chama? Com um aspecto mais rosado. Se eu quisesse, que nem, por exemplo, usar esses dourados, esses bronzes, sem ficar tão rosado o olho, eu teria que usar uma segunda paleta com outros tons de marrom. Isso não é assim, nossa, um problema, vou falar que é um defeito da paleta. Não é. Só descrevendo assim, tipo assim, no uso, né? No dia a dia. Se caso você quisesse fazer um olho específico que não ficasse tão rosado. Aí, de novo, usando a mesma paleta. Se eu quiser escurecer, só tem o quê? Esse marrom escuro. Aí já vai ficar um olho um pouco parecido com esse. Claro que, né, para as pessoas mais criativas também, que conseguem fazer formatos diferentes no olho, do que só, sombra, eu só faço isso, né, sombra no côncavo, aí sombra para escurecer o cantinho externo, eu fico mais limitada, mas quem é mais criativo deve conseguir variar mais. Tipo assim, imagina a Angélica Silva fazendo maquiagens com essa paleta, nossa, tudo vai ficar muito diferente de tudo, porque ela faz vários formatos diferentes. Ela não fica igual eu aqui, só no côncavo e canto externo. Eu definitivamente acho realmente que tem marrons mates melhores do que esse aqui. E aí você não precisa me xingar por causa disso, tá? Porque aqui no YouTube é assim, né? Você não pode resenhar nada, você não pode descrever nada. Tanto que o Dondoca veio daí, né? Tipo, você não pode resenhar nem o mais barato e nem o mais caro, porque sempre vai ter alguém assim que vai querer te xingar até a sua alma, porque você está descrevendo o produto que você está resenhando. E aí eu vou usar essa sombra aqui, que é uma sombra mais... Não sei se chega a um bronze. E eu acho que tá mais pra um rose gold. Não é tão alaranjadinho igual um cobre, um bronze, sabe? E essa textura de sombra aqui já é mais grossinha do que a que eu usei aqui. É diferente. E tem uma sombra também que eu tava doida pra usar, que é aquele douradão. Que, nossa, a textura dessa sombra é muito estranha. Muito estranha. Você olha, você acha que é uma sombra manteigadinha, cremosinha e tal. Aí quando você coloca a mão, pá! Você sente um negócio áspero.
Parece muito a sombra da NARS. Daquela paleta que eu gosto, da NARS. Nossa, parece muito a cor. A textura não é igual, não. Mas a cor parece. Nada, né? A textura de nada aqui é muito parecida com outras sei lá, que eu já testei, pelo menos. Mas de cor, obviamente, tem outras parecidas. Ó, esse olho mesmo, ele já não ficou tão rosado igual esse. Óbvio, né? Porque eu não usei sombras cintilantes rosadas aqui, por mais que essa daqui seja próximo de um rose gold, entre o rose gold e o bronze. Mas esse olho aqui, tipo assim, se eu fosse fazer 100% pensando no meu gosto, eu usaria um marrom mais amarelado, mais alaranjado. Gente, não tem jeito, meu subtom gosta de coisa amarelada. Não tem jeito. E aí ficaria um pouquinho mais do meu gosto. Mas vou dizer que tá feio? Não tá. Vou dizer que deu trabalho pra fazer? Não deu. É só aquela coisa da expectativa lá em 1000 e o que realmente é, né? Tá, e aí aqui embaixo eu vou, sei lá, usar o mesmo marrom escuro que eu usei no canto externo pra finalizar esse olho. Essa sombra douradinha cai um pouquinho. Finalizei os dois olhos com máscara de cílios pra gente visualizar a maquiagem fechadinha. E fica de sugestão 2 looks, caso você queira alguma sugestão de make pra fazer com essas cores ou com essa paleta em específico. Inclusive, eu tô achando essa maquiagem aqui, desse olho, muito parecida com a make que eu tô na foto da capa aqui do canal. Que foi a maquiagem que eu fiz usando a paleta Basic da Nadia Tambasco. E removi tudo pra gente recomeçar e fazer um outro olho. Dessa vez, eu vou fazer com base naqueles 5 critérios, que são critérios que eu sempre avalio em paleta de sombra, qualquer paleta de sombra, de qualquer marca, de qualquer preço. Toda resenha de paleta de sombras eu avalio 5 critérios que são sombras mate que fazem sobreposição, porque eu sempre começo a sombra do mais claro para o mais escuro, então eu preciso de sombras que pigmentem uma por cima da outra. O segundo critério é sombras mates que não mancham, isso porque eu prezo muito eu já tenho isso decorado. Eu prezo muito pelo processo de aplicação da sombra e eu não gosto de sombra mate, que eu tenho que ficar ali tentando fazer ela funcionar, então tentando arrumar quando ela mancha. Então, se a sombra não mancha, pra mim, assim, já é uma coisa muito boa. Terceiro critério, sombra mate que não some quando a gente esfuma. Às vezes a sombra pigmenta, mas quando a gente esfuma, você não vê mais a sombra no olho. Quarto critério, sombra mate que some do olho depois de um tempo aplicada. Você pode aplicar a sombra, você pode esfumar a sombra, mas dali um tempo a cor fica desbotada, digamos assim, a cor começa a sumir. E o quinto critério é sombra cintilante que funciona quando eu aplico com o pincel e não com os dedos. Isso porque eu não gosto de sujar minha mão, é uma coisa bem pessoal minha, assim. Eu não gosto de sujar a mão quando eu tô fazendo a maquiagem. Então eu sempre avalio esses 5 critérios numa sombra para eu saber se eu vou gostar da paleta de sombras ou não. E aí nada mais justo do que colocar esses 5 critérios aqui também. Então agora eu vou fazer uma outra aplicação, já visto que eu já usei todas as cores da paleta. No primeiro vídeo de primeiras impressões eu usei as sombras brilhantes e até agora eu não usei as sombras especiais da paleta, né? Então eu vou usar agora para nesse vídeo realmente ter usado todas as cores. Vou começar então de novo com qual? A única sombra mais clara da paleta, que é essa cor aqui. Eu já apliquei no olho, vou aplicar nesse junto com vocês. Essa cor aqui não é das mais claras da paleta, mas é a única mais clara. Não, falei errado. Essa não é a das cores mais claras para se usar numa transição, mas dessa paleta é a cor mais clara. Esfuma fácil, por cima, direto aqui no corretivo, ela pigmenta muito bem, sem nenhum problema, sem manchar. Tem algumas sombras que são... a fórmula não é muito boa e aí, mesmo logo direto assim no corretivo, mancha. Não é o caso dessa. Como vocês podem ver, vou fazer aqui uma pálpebra luz. E como sempre, eu vou aplicar uma cor mais escura, então eu vou pegar aquele marrom mais escuro e aplicar aqui por cima.
Ó, tô pegando a sombra mate tô pegando a sombra mate escura e tentando aplicar por cima da sombra já aplicada. Ela aplica, faz sobreposição? Faz. Mas também assim, não é dos meus mates favoritos não. Mesmo quando eu tava usando lá no outro vídeo, quando eu fiz os 2 primeiros olhos desse vídeo. Então, não fica uma cor muito uniforme. Eu sinto que fica um pouco manchado. Quando eu falo que a sombra mancha, é que igual você colocar uma roupa colorida na água sanitária. Sabe quando a cor, em alguns pontos, começa a ficar mais desbotado do que outros? A cor vai começando a mudar. Aí fica um pontinho com a cor mais clara, outro com a cor mais escura, porque ainda não desbotou, outro ponto com a cor mais clara ainda. E é assim que eu sinto que fica. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem um ponto mais escuro. E aí aqui assim, ó, tá um pouco mais claro do que aqui e do que aqui, por exemplo. Eu espero que isso esteja visível. Aqui também é a mesma coisa, ó. Aqui tem um ponto um pouco mais claro, um ponto mais escuro. Enquanto aqui tá mais claro, aqui também já tá mais escuro. Eu sinto que fica manchado. Aqui também, ó, a mesma coisa. E aí, se eu venho com o pincel de novo e coloco mais sombra, a intenção é que resolvesse, né? E aí dá pra dar uma disfarçada, mas assim, não sinto que é a melhor sombra marrom mate que eu já usei. Não é. Vou dar uma esfumada em tudo aqui, para dar um acabamento melhor para esse esfumado. Olha isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Não é possível que não esteja visível na câmera que não tá uma cor uniforme. Ó, por que tem um ponto mais escuro aqui e outro mais claro aqui? Manchou. Enfim, então perde um ponto porque a sombra mate mancha. Agora eu vou usar aquelas sombras especiais da paleta, que são aquelas mais com partículas de brilho grandes e tal, que é o diferencial, e eu imagino que as pessoas pagam $125 por paleta por causa dessas sombras. Só que a primeira vez que eu usei, eu vi que ela caía, né, um pouquinho aqui no rosto, porque as sombras têm essas partículas de brilho grande. A própria Pat McGrath desenvolveu um produto para se usar antes de aplicar essas sombras, porque ele funciona meio que como uma colinha, pelo que eu entendi. Então eu vou usar aqui essa colinha de glitter, que é da Vult, e vou reforçar essa área aqui para evitar que a sombra que eu vou aplicar comece a cair no rosto. Vou aplicar nos 2 olhos, e em cada olho eu vou aplicar uma cor. Nesse olho eu vou aplicar a roxinha, e nesse outro olho eu vou aplicar a outra cor rosinha. E vou aplicar diretamente com o dedo, porque não funciona bem quando aplica com o pincel, que é uma coisa que a gente já viu lá no primeiro vídeo. Essa cor, eu nunca vi nada igual esse brilho, assim. Se eu pudesse ter a oportunidade de comprar essa sombra unitária, eu compraria, e o restante da paleta, que não é algo que, assim, tem esse apelo pra mim, eu compraria. Ela tem uma cor muito, assim, nossa, gente, é muito, muito único o brilho dessa sombra. Eu realmente queria ter a unitária. E ó, tá vendo? Ó, não ficou nada no meu dedo, porque a sombra toda grudou na colinha. E aí a mesma coisa eu vou fazer com aquela versão mais roxa. E aí assim, gente, seria muito legal se eu tivesse $125 pra ficar com uma paleta só por causa dessa cor aqui, que eu acho absurdamente linda.
Se for por isso, eu posso tentar comprar aquelas sombras especiais e super glicerinadas com esse brilho surreal daquelas marcas indie. Sabe quando volta e meia aparece uma marca que não vende aqui no Brasil, aquelas marcas gringas que tem umas sombras assim muito brilhantes e tal? Tipo Terra Moon Cosmetics, tipo... Tem uma que chama, eu acho que é DD Glow, eu acho que é esse o nome. São sombras, assim, são marcas indie, igual as marcas de blogueira aqui no Brasil, são marcas indie. E aí tem lá essas marcas indie também. E aí penso que faria o mesmo papel, né? Vou dar um acabamentozinho aqui, mas era mais para vocês verem mesmo como que ela funciona, aplicada por cima da colinha. E vou finalizar os dois com a sombra marrom aqui embaixo. Olha aí, esse marrom sozinho, por mais que eu esteja aplicando embaixo do olho numa área bem pequenininha, dá pra ver que ele funciona melhor sozinho do que por cima de outra sombra. Vou finalizar de novo com a máscara de cílios. E temos mais dois lookinhos prontos. Eu gostei mais desse olho agora, hein? Porque da primeira vez, no primeiro vídeo, eu tentei fazer essa mesma combinação de cores, mas eu usei uma sombra a mais que não deu muito certo com esse roxo, que foi a sombra coral. Hoje eu já gostei mais da combinação de cores. Mas enfim, vamos para as considerações finais. Pensando então naqueles 5 critérios que eu avaliei, né, durante a resenha, que é o que eu sempre faço em toda resenha de paleta de sombras aqui no canal. É uma paleta que fez 8 pontos, então é uma nota 8, que é uma nota alta, tá, gente? Pelo amor de Deus. Teve um outro vídeo aí que eu fiz que a pessoa ficou assim... Mas se você não gosta dessa paleta, por que você tá resenhando então? E eu tinha dado nota 9 pra paleta. Não é sobre o que eu gosto, é sobre o que eu estava descrevendo o produto enquanto eu estava usando e resenhando. Mas então, é uma nota alta, ela só perdeu 2 pontos porque não são todas as sombras cintilantes que funcionam como pincel e as sombras mate mancham quando usadas por cima de outra sombra mate. Faz sobreposição? Faz, mas mancha. Funciona melhor quando aplica sozinha. Então, por isso, também perde um outro ponto. E vou deixar bem claro que a minha experiência com essa paleta pode ser que quando você use, seja totalmente diferente. As pessoas falam tanto das Motherships, da Pat McGrath, não sei o que eu tinha a expectativa em 1000. E aí, quando eu usei, não chegou nem em 1/3. Mas pode ser que quando você use, você também tenha a expectativa em 1000 e a hora que você use, você acha que ultrapassou esses 1000. E tá tudo bem, é a minha experiência com a paleta, tem os meus gostos envolvidos, e aí também quando você usar vai ter os seus gostos envolvidos e etc. Eu comprei pra resenhar porque eu tô sempre resenhando paleta de sombras. Paleta de sombras é o item que eu mais gosto na maquiagem e é o meu trabalho. Então eu queria ter esse parâmetro, eu queria conhecer como que o produto funciona. Porque, né, as pessoas falam tanto, tem tanta estima em relação a essa paleta que eu precisava saber como que funcionava. Do mesmo jeito que teve uma época que eu não tinha nenhuma sombra da Ruby Rose e eu comprei várias paletas de sombras da Ruby Rose para saber como que funcionava. Como que eu vou ficar resenhando aqui e falar, ah, tal sombra funciona de tal forma, e funciona parecida com a sombra de tal marca, ou então, ah, eu acho que essa é pior do que essa, eu acho que essa é melhor do que essa, sendo que eu nunca testei. Então, sim, eu quero ter as experiências de testar uma paleta muito cara, igual eu quis ter a experiência de testar uma paleta que era muito baratinha. Ou seja, não é porque, tirei 2 pontos da paleta que significa que a paleta é ruim. Não. E também não é uma verdade absoluta. Pode ser que esses pontos não façam diferença nenhuma pra você. Pra mim faz. Por isso que eu defini esses 5 critérios pra vocês entenderem como que o que eu tô avaliando quando eu tô usando a sombra e pra vocês entenderem, tipo assim, minhas conclusões finais, minha opinião final sobre o produto. Então, juntando tudo isso, né, que eu falei lá no começo do vídeo, por ser de uma marca que geralmente os produtos não são minha vibe, por ter um preço muito alto e eu não consegui manter, por ter gerado uma super expectativa em mim por conta das resenhas que eu já assisti pelas pessoas que já usaram, falaram que era, e na hora que eu usei eu não achei que era tão extraordinário assim. Por conta disso, não é uma paleta que eu vou ficar aqui falando, nossa, gente, nota 1000. Nota 8. De 0 a 10, nota 8. Na minha realidade, tem outras paletas que eu gosto, que funcionam bem e que não custam $125. Pode ser que daqui a um tempo eu tenha $125, assim, sobrando a rodo e eu compre várias Motherships porque eu quero.
Vai que um dia ela lança uma com cores mais quentes, mates mais quentes, etc. Pode ser que isso aconteça. E aí eu posso comprar. Não é meu caso hoje. Hoje eu recorreria a uma marca indie que também tem sombras super brilhantes, sombras duochromes e multicromáticas dessa cor aqui, que supriria a minha vontade de ter essa sombra e que me custaria menos de $125. Mas, de novo, em nenhum momento eu falei que é uma paleta ruim. Você que está assistindo, você vê aí o jeito que eu estava aplicando as sombras e você vê, avalie por você mesma se você acha que as sombras funcionam do jeito que você quer que funcione e se vai valer seus $125 ou não. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado de alguma forma. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!